Capítulo 3. Miriam. Deus chama os imperfeitos para concretizarem a obra perfeita. Sua correção é a mais profunda demonstração de amor e cuidado. Ele é o Pai perfeito. Faz-nos ver coisas que nem no mais incrível sonho seríamos capazes de imaginar. Seu amor é perpétuo como as ondas do mar e ilimitado como as estrelas do céu. Uma menina e mulher de visão, profetiza, amada e exortada por Deus. Miriam foi uma dentre as mulheres usadas para que se cumprisse uma das promessas mais lindas que o Senhor já fez, encontrada em Gênesis, na conversa entre Deus e Abraão. No pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: Sabe com certeza que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Gênesis 15, do 12 ao 14. Deus estava revelando ao seu servo que sua descendência seria uma grande nação, tão forte que suportaria centenas de anos servindo ao Egito em escravidão e se submetendo ao reinado de Faraó, mas por meio do poder do Senhor e pela sua vontade seria liberta. Deus cumpriu o plano de vida para Abraão e Sara quando lhes concedeu Isaque, e continuava a cumprir sua promessa também usando sua serva Joquebede e seus filhos. A nação prometida de Israel era distante e incerta, se analisada por olhos humanos. No seu início, ela não dependia de alguém saudável e fértil para gerar a nação, mas de uma mulher já idosa. Uma senhora que, por toda a sua vida, sofreu com esterilidade. Deus, assim, confrontou a realidade de Abraão e Sara quando deu a ela a capacidade de gerar um filho. Esse menino foi a base para uma nação inteira se formar. Deus desafiou também a realidade dessa nação quando, em meio à escravidão e ao sofrimento, fez com que seus prodígios os livrassem da vida miserável e ainda os encaminhassem para receber uma terra separada para eles, um lugar prometido, onde solidificariam suas famílias, uma terra onde poderiam trabalhar justamente, desfrutando de tudo que o Senhor havia feito desde os seus antepassados até ali. Fundamentada na esterilidade de uma mulher estava a promessa da descendência que superaria os grãos de areia e as estrelas. Esta foi a nação que, por 400 anos, viveu em escravidão. Muitos nasceram e morreram nesta realidade de servidão, humanamente desgastados, mas espiritualmente encontrados. E foi ali, vivendo na miséria, sem reconhecer o que era ser livre, que, mesmo sem perspectiva de mudanças, a liberdade surgiu. O que fez com que as duas realidades encontrassem o propósito de Deus e seu perfeito caminho foi a fé. Não porque eram capazes de obtê-la, mas porque o Espírito Santo foi o intermediário entre Deus e as duas realidades. Ele nos consola e nos conduz à fé. Ele nos lembra de ter confiança, pois há um Deus que ouve nossas orações e que, por sua fidelidade, realiza milagres. Para que sua promessa com Abraão se concretizasse, Deus usou não apenas a vida de uma mulher, mas também a vida de uma criança. Miriam e Arão eram filhos de Joquebede, e os três faziam parte de um povo escravo do Egito. Aquela mulher, mãe de 2 filhos, estava esperando uma terceira criança, quando foi decretado no Egito que os meninos que nascessem naquele período deveriam ser levados pelas parteiras. Sendo assim, eles não permaneceriam com suas famílias. Esta era a ordem de Faraó e ela deveria ser cumprida sem exceções. Esta lei foi decretada por um império construído pelo sofrimento hebreu, que enxergava o povo de Israel como imundo e inferior. Faraó era o superior do Egito. Ele assassinava o povo de Israel sem nenhuma consideração, sujeitando-o a trabalhos pesados de forma integral e sob condições desprezíveis de moradia e alimento. Porém, esta nação estava se tornando numerosa demais perante o Egito, e, se tentassem contra eles, poderia ferir muitos ou até mesmo derrotá-los. As parteiras, mulheres que serviam a Deus, deveriam levá-los, sem o consentimento das mães, para o sacrifício. Diante delas estava a responsabilidade do cumprimento da lei, porém, por temerem ao seu Deus, não o fizeram. Sabendo que as parteiras não estavam obedecendo a sua ordem,
Faraó toma suas próprias medidas e manda seus oficiais para recolherem os recém-nascidos do sexo masculino. Diante deste cenário, Joquebede teve seu filho, Moisés. Ela sabia que a vida de toda sua família correria riscos, inclusive a de seu próprio bebê, mas preferiu esta situação a entregar Moisés aos oficiais. Ele ficou em casa por mais ou menos 3 meses, porém, muitos já estavam desconfiando e Joquebede percebeu que já não poderia permanecer por muito mais tempo com Moisés. Ele já não era mais responsabilidade sua e não poderia mais ficar sob seus cuidados. Sendo assim, ela decidiu tecer um cesto muito resistente para ele. Pegou seus 3 filhos e foi escondida até o rio Nilo, em busca da única chance de salvar a vida de Moisés. Joquebede foi uma das mulheres que Deus usou para cumprir o propósito dele sobre o futuro da sua nação. Ela não temia Faraó, mas temia e amava o Senhor. Sabia pela fé que seu filho poderia ser salvo e até mesmo liberto daquele cenário de escravidão, se Deus assim desejasse. Não imagino a dificuldade de uma família ao vivenciar isto. Esse ato de Joquebede a responsabilizou totalmente pela situação. Se tivessem descoberto seu filho, Faraó e os oficiais seriam responsáveis pelo que iria acontecer com ele, mas ela decidiu tomar frente diante daquela situação e conduzi-lo para as águas incertas, longe dos seus braços, mas próximo dos cuidados de Deus. Ela literalmente o entregou ao Senhor sem medidas. Foi um ato desesperado, mas confiante. Miriam, a filha mais velha, sentia pelo futuro do seu irmão e decidiu seguir aquele cesto pelas margens do rio, de forma despretensiosa para não levantar suspeitas. A filha de Faraó estava se banhando no rio quando avistou o cesto flutuando. Ao ver o bebê que estava ali, seria instintivo de sua parte entregá-lo a seu pai, pois ele, com certeza, era uma criança hebreia. Mas Deus a usou naquele momento e ela pôde enxergar Moisés com olhos de amor. Miriam, acompanhando aquela situação, foi ao encontro da princesa, humildemente, e ofereceu para encontrar uma ama de leite para cuidar da criança. O milagre já iniciara ali, bem diante da princesa. Moisés não só venceu a sentença de morte, como pôde ser criado livremente na casa de seus pais, até receber todo o ensinamento básico para viver no palácio como um príncipe. Já era de se esperar que Deus tinha reservado para ele um futuro que nem Joquebede, nem o povo de Israel e muito menos Faraó poderiam imaginar. Miriam, desde criança, já temia a vontade de Deus e sabia do potencial que seu irmão tinha para ser usado pelo Senhor ali, no palácio. Moisés, com isso, inicia sua jornada para, no fim, conquistar o posto de maior líder mencionado na Bíblia, um homem constituído pelas mãos de várias mulheres, começando pelas parteiras, depois por sua mãe, acompanhada de sua irmã, seguida pela filha de Faraó e, por último, sua esposa, que o acompanhou na conquista pela liberdade do seu povo. Não vamos focar aqui em toda a história de Moisés, mas vamos continuar tratando da mulher que colaborou para que o propósito que Deus tinha na vida dele e do povo de Israel se cumprisse. Como líder, vemos em Miriam alguém que se destacava no meio do povo. A Bíblia diz que ela era espontânea, criativa e entoou um cântico ao Senhor que marcou a história ao ver o mar se abrir diante deles e se fechar para Faraó e seus oficiais. Este ato foi o que os libertou definitivamente da escravidão do Egito, um grande marco para a história daquela nação. Ela também é tratada na Bíblia como a primeira profetisa, termo usado por Moisés para descrevê-la, em Êxodo 15:20. Miriam foi uma grande mulher, nascida em meio ao sofrimento, mas escolhida para vivenciar a liberdade. Foi um grande exemplo de pessoa intensa em seu relacionamento com o Senhor, e por isso se tornou um grande exemplo para nós. Durante os anos em que viveu sob a supervisão e a liderança de Moisés, Miriam teve uma atitude que desagradou a Deus. Se essa fosse obra de qualquer outra pessoa, provavelmente a correção não seria daquela forma, mas ela era filha amada do Senhor e recebeu a sua repreensão. A Bíblia mostra em Números 12:2 sua revolta contra a liderança de Moisés. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ao longo deste capítulo, vemos Deus tomando Miriam e Arão para conversar diante de uma coluna de nuvem, isolados de todos.
Lá, ele questiona o comportamento dos dois e os relembra de que Moisés é para eles e diante do povo de Israel, um líder e servo submisso ao Senhor, que foi escolhido para o cargo e nomeado por Deus. Ao passar o momento de correção entre Deus e seus filhos, a nuvem é dissipada e Miriam percebe estar leprosa. Moisés viu o que estava acontecendo e pediu ao Senhor que a curasse daquela doença. Acredito que Deus já tinha a intenção de fazê-lo. Portanto, assim acontece depois de 7 dias. Durante esse tempo, todo o povo precisou ficar acampado no local em que estavam, sem prosseguir na viagem, até que Miriam estivesse melhor e curada, para que ninguém fosse contaminado pela doença. Ela foi um exemplo de filha que Deus amou e por isso corrigiu. Quando estamos próximas dele, não devemos nos privar dessas correções. Elas são como atalhos para nos achegarmos a Deus, em humildade. São também essenciais para podermos aprender com os nossos erros e saber que o amor e a consideração de Deus por nós não diminuem por conta da nossa falha. Esse amor independe dos nossos acertos e das nossas atitudes erradas. O zelo que Deus sente por nós não pode ser comparado aos parâmetros limitados que temos, e mesmo assim, Ele o aceita e quer receber nosso amor também. Em Miqueias 6:4, o Senhor escreve a Israel dizendo que enviou Moisés, Arão e Miriam para que fossem salvos. Isso significa que o trabalho de Miriam foi reconhecido por Deus. Ele nos vê não pelas nossas falhas, mas enxerga algo eterno e imutável além delas, nossa identidade como filhas. A correção de Deus é igualada ao seu parâmetro diante da nossa humanidade. Nunca teremos um Pai perfeito na Terra, e, portanto, as correções que receberemos nem sempre serão feitas da forma correta, mas a correção do Senhor é a de um Pai sem falhas. Ele é perfeito e nos convida para desfrutarmos dessa perfeição que está nele quando nos chama de filhas. O nosso Pai do céu possui a perfeição em tudo o que faz e quer que confiemos nele acima de tudo. Uma vez seus filhos, seremos sempre seus filhos e, portanto, seu amor, sua correção, seu auxílio, sua voz, sua névoa estarão conosco sempre.